Oi pessoal, eu sou a Fran Borges e esse é mais um Lendo os Miseráveis. Because you're sweet and lovely girl, I love you. E gente, chegamos à parte final desse projeto fantástico que foi ler Os Miseráveis. Foram... Deixa eu ver aqui, 1972 páginas, né? Foram 2 volumes, quase 2.000 páginas de uma leitura magnífica. Mas vamos lá, que hoje nós vamos conversar sobre a última parte, né? A quinta parte desse maravilhoso livro, que é... Deixa eu abrir direito aqui. Jean Valjean. Bom, na última parte, que eu lembro com vocês, eles estavam, né, na Revolução ali, fazendo as barricadas. Eles continuam nas barricadas ali, né, no meio da cidade de Paris, né, com a revolta, depois que o general lá, depois que os grandes representantes do povo morrem, né, que é o Lamarck, que era um defensor do povo. Eles resolvem no dia, né, do enterro do Lamarck, organizar essa revolta, né, essa insurreição pelas ruas de Paris. E o Victor Hugo vai, claro, retomar aqui a parte histórica novamente, né? Ele vai em 1832, né, realmente há essa né, revolta ali, só que mal sucedida, né? Não chegou a unir a população. E nessa parte sei tem um personagem incrível, que é o líder ali daqueles estudantes, né, que é o Enjolras, sei lá como é que fala o nome dele. E ele é um personagem incrível e ele participa aqui de cenas memoráveis do livro, né, dessas barricadas ali, da camaradagem entre eles, da luta pela ideologia, pela liberdade. Eles acreditavam nas mentes livres, né? Que só tendo a mente livre, o voto livre, as coisas mudariam. Eles nem eram propriamente contra o rei Luís Filipe, que estava na época, que ele até não era dos mais... como já foi o rei Luís, né? E vários outros que foram decapitados e tal, na Revolução que teve antes da Revolução Francesa. Até eles não eram contra o Luís Filipe, mas contra aquela... Quem estava nessa revolta na época era contra a monarquia em si, o que ela representava. Que para eles ela representava, eu anotei várias coisas aqui, déspotas, né? E como Paris, a França, Paris era muito influente no mundo na época, eles acreditavam que derrubando o rei, trazendo a república, o sonho deles era que não haveria mais déspotas pelo mundo, né? Coisa bonita. Ilusão, né, também, bem ilusório. A ideologia muitas vezes é ilusória, né? Utopias são ilusórias. Eu digo muito isso até no meu perfil do Twitter, tá isso, né? Que eu acredito em utopia, né? Porque acho que a utopia faz a gente se mover. Às vezes um pouco exageradamente precipitado, como no caso deles aqui, né? Nessa revolta e em várias revoltas que acontecem em diversos locais ao longo da história, né? Mas não deixa de ser bonito. Tem uma parte aqui que eu separei para vocês, que é um discurso do Enjolras. Tem uma outra aqui. A igualdade tem um órgão, a instrução gratuita e obrigatória. O direito ao alfabeto. Por aí é que devemos começar. A escola primária imposta a todos. A escola secundária oferecida a todos. Aí está a lei. Da escola idêntica sairá uma sociedade igual. Então era nisso que eles acreditavam, era nisso que creio que Victor Hugo também acreditava, porque ele participa muito, né, do livro, com os seus capítulos falando da história, e ao mesmo tempo que ele diz que aquele é o pensamento do personagem, você consegue ver ali também muita coisa dele, né. E eu achei lindo ter essa parte que é meio que um monólogo, é um discurso bem grande, assim, que o Enjolras fala, e é fantástico.
Falando, né, do Victor Hugo, ele também era muito ativo, né, politicamente. Ele foi um cara que fez sucesso, né, escrevendo seus livros. Os Miseráveis vendeu muito. Vários outros livros dele vendeu muito na época. Ele foi deputado, né? Ele foi deputado primeiro. Eu acho que foi na época do Luiz Felipe ou depois do Luiz, acho que foi depois do Luiz Felipe, não me lembro muito bem. Como eu falei pra vocês, em 1848 teve ali que veio a República. Mas logo em 51, que eu anotei aqui, foi feito um novo golpe de Estado por Napoleão III, que eu acho que, se eu não me engano, pode ser que eu esteja errada, se vocês souberem, me digam nos comentários. Que era filho do Napoleão, e ele acabou sendo exilado, né? Ele fugiu dali, porque ele ficou vários anos no exílio. Ele voltou só em 1970 para Paris, né, para França. E aí, depois de 1970, ele também foi senador. Então, ele participou muito ativamente da política também, né, da França, além do grande escritor, né, que ele era. Voltando às barricadas, é claro que Jean Valjean vai acabar lá. Javert também vai acabar nessas barricadas. O Marius. É como se durante todo o livro, né, tudo convergisse, né, fosse passos e passos e passos para chegar, né, nessa grande batalha, nesse grande ápice ali da história, que tem a descrição da batalha aqui, quando chega a polícia e tal, e o conflito ali entre eles, e o Gavroche tá ali no meio também, a Eponine, vários personagens estão ali no meio, quem não tá também tá sofrendo de fora. Então são grandes cenas de um heroísmo que valia a pena lutar pela liberdade, morrer pela liberdade, porque muitos deles ali sabiam que eles não iam conseguir dali vivos, porque então eles percebem que o povo não se levanta para lutar com eles, que eles estão ali sozinhos para enfrentar toda aquela polícia, e eles são poucos homens, com a munição deles é limitada, logo vai terminar, mas mesmo assim eles vão lutar até o fim pela sua ideologia, pelo que acreditavam. Traduz cenas magníficas. A cena final da batalha é algo que te comove muito, é linda. Então voltamos ao Jean Valjean depois de terminada a batalha. Ele acaba saindo dali, levando o Marius ferido. São os esgotos de Paris. E ele entra carregando o Marius ali dentro. É isso. A parte mais incrível dos esgotos de Paris, depois eu falo de novo do Jean Valjean, gente, é que tem um capítulo aqui que vai falar da história do esgoto de Paris, gente. Um capítulo inteiro falando da história dos esgotos de Paris. E acredita em mim, é um dos capítulos mais interessantes de todo o livro. Porque é incrível como a história dos esgotos de Paris pode falar tanto da cidade. Pode falar tanto da França, das pessoas da França, e pode falar mesmo, né? E você consegue fazer analogias do esgoto com várias coisas. Tô apaixonada por esse capítulo. Vou ler um trecho aqui para vocês terem uma ideia de que é isso. Olha só. A história dos homens se reflete na história das cloacas, que eles chamavam assim, muita parte dos esgotos, né? As gemônias contam a história de Roma. O esgoto de Paris foi algo tremendo, foi sepulcro e asilo. O crime, a inteligência, o protesto social, a liberdade de consciência, o pensamento, o roubo, tudo que as leis humanas perseguem ou perseguiram, escondeu-se nesse buraco, no século. É interessantíssimo, impressionante você encontrar um livro onde falar dos esgotos de Paris é algo tão fascinante. Continuando nos esgotos, depois que ele testa toda essa história dos esgotos, nós voltamos para Jean Valjean dentro do esgoto, gente. E é angustiante ele dentro do esgoto. Gente, eu não vou nem falar nada para vocês, porque é só lendo para ver.
O que é essa passagem dos esgotos de Paris? Eu sei que tem um momento ali, gente, que é angustiante demais. Você não sabe se ele vai sair vivo dentro daquele esgoto. E você fica angustiada, você fica agoniada e você se coloca ali dentro, porque daí ele meio que descreve, né, a parte fétida e a lama e a polícia acaba entrando ali também pra procurar revoltosos e... Gente, é incrível. Esse capítulo também é incrível. Óbvio que vai ter o último também embate entre Jean Valjean e Javert, é claro, né? Que os dois meio que... Javert meio que perseguiu ele, né? Tem uma cisma com ele, uma obsessão. Então, pro Javert, a lei é magnânima. Né? Ela tá sempre correta. Ou seja, ele está sempre cumprindo a lei, ele está cumprindo com a sua obrigação, né? De policial. Ah, só que aí, né, no meio dessa barricada e nesse rumo a esse último embate entre Jean Valjean e Javert, acontecem dois fatos extremamente primordiais e importantes ali. Óbvio que eu não vou dizer quais são. E o Javert começa a se questionar sobre a lei, sobre a magnanimidade, né? Não sei se é existe essa palavra, gente, eu acabei de inventar. Sobre... Ele começa a se questionar, será que a lei realmente está sempre certa? Porque ele começa a pensar de como é que ele pode chegar a ter até respeito por um ex-grilheta, como eles falam aqui, né? Eles estavam nas galés e presos, um ex-forçado. Quem era aquele homem que conseguia o transtornar daquela maneira? E tem uma parte aqui toda do Javert questionando a ele mesmo, que eu achei também uma fantástica do personagem, né? Da complexidade, do que ele acreditava. Existiria algo maior? O que eu acho que o Victor Hugo está querendo dizer aqui, que era a lei divina, né? A lei de Deus. Mas o Jean Valjean, eu creio que ele acompanha a jornada desse personagem do início até o fim. E ele é o eixo principal da história, porque ele acaba unindo todas as histórias, né? Esses personagens, de alguma maneira, vão se unir por causa dele nas histórias. Todos os personagens aqui têm o seu desfecho. Eu creio que o desfecho real, uns desfechos bem cruéis. Aqui nas barricadas há muitas perdas que te comovem. Eu chorei muito chorei com muitas perdas aqui, chorei no final do livro. É um livro que você chega no final, você não quer que ele termine. E eu tô lendo aquele Todo Impossível, aí não me lembro o nome. Sei que é uma tese do Vargas Llosa sobre Os Miseráveis, né? Não é bem uma tese, é umas aulas que ele tava dando sobre Os Miseráveis. E eu li pouco ainda, não li tudo. Mas ele fala no início, né, que pra ele o personagem principal do livro é o narrador. E realmente, eu comecei a pensar nessa possibilidade, né? Porque o narrador, ele é aquele narrador, como eu já falei pra vocês no outro vídeo, onisciente. Então ele tá ali, ele se mete em tudo. Ele dá pitaco, ele opina, ele se mete ali, começa, por exemplo, tá falando, Jean Valjean entrou no esgoto. Aí ele tá lá, começa a contar a história dos esgotos. Aí não sei quem morreu na guerra. Aí lá vai ele conta toda a batalha de Waterloo. Aí vem a revolução ali, né? A insurreição de 30. Ele começa a contar de outra insurreição, de não sei o que aconteceu depois, e aquela a verdadeira que aconteceu na época. Então ele faz sempre essas intromissões e essas digressões dele são incríveis, gente. Então se você encontrar aí aquela versão. Tem uma versão adaptada que corta essa parte das digressões. Eu sinceramente não consigo pensar em ler só a parte da história sem as digressões do Victor Hugo, porque eu acho essencial pro livro, é incrível, eu gostei demais dessa parte. Para concluir, todos os personagens são maravilhosos, você se apega a eles, principalmente para mim, Jean Valjean, que é um personagem tão fantástico, gente, tão complexo. Essa história aqui, né, é uma história de redenção, na verdade, né, desse personagem. Porque ele começa ali, ele é preso
né? Eu acho injusto, obviamente, que você pode fazer analogia hoje, né? Muitos são presos por roubar comida, realmente. Eu acho um absurdo. E ele foi preso por roubar um pão, porque estava com fome, né? Eu digo, as penas não se justificam, né? São injustas, são desiguais para atos mínimos. E era o que acontecia nessa época, de uma forma muito, ainda mais cruel, porque as prisões eram terríveis, com trabalhos forçados. Então, era horrível. E apenas por roubar um pão, ele fica tantos anos, né? Porque tenta fugir também, ele acaba ficando 19 anos. E ele tem muito rancor e muita amargura, até que encontra o Dom Bienvenu, né? O bispo de Digne. E esse bispo consegue abrir novamente o coração dele pro amor. E todo o caminho dele nessa história de redenção, quando conhece, todas as pessoas conhecem Fantine, conhecem Cosette, até mesmo Javert, tudo que vai se passando até chegar nesse final, que é tão incrível, toda a trajetória desse personagem. E aí tem outros personagens incríveis, né? Fantine, que também tem uma história muito triste, você fica muito comovido com ela. O bispo Dom Bienvenu, que é maravilhoso, é um personagem incrível e é a parte mais gostosa, é engraçada também, é a primeira parte do primeiro volume que vai falar do bispo, personagem incrível. O pequeno Gavroche, que dá aquela balanceada. Eu achei que o Gavroche dá aquela sutileza e aquela leveza na história, porque as partes dele também são muito gostosas de ler, são engraçadas, são muito interessantes. Tem os infelizes dos Thénardier, né? Que pra mim eles são os vilões dessa história. Eles que já foram corrompidos e não tem mais volta. A Eponine, que é uma menina que sofre tanto. Ela tem uma beleza muito interessante aqui. Você vê que ela tá nesses vícios, mas ela ainda tem alguma coisa ali, assim como o Gavroche. Então são personagens incríveis, muito bem feitos, complexos, muito bem desenvolvidos, e é impossível, você vai ficar com eles para sempre. É um clássico maravilhoso que tem tudo que você pode querer. Ele tem ação, ele tem momentos de humor, ele tem romance, ele tem momentos de guerra, ele tem um personagens maravilhoso e o grande personagem de Jean Valjean, e ainda tem, né, as digressões e o personagem narrador, que é o Victor Hugo. Então, a gente recomendo demais, foi uma experiência linda, incrível. Virou o favorito da vida, com certeza. Eu quero comprar tudo de Victor Hugo. Eu quero reler esse livro. Você acaba com vontade de reler, gente. Você só não faz isso porque são 2.000 páginas, mas você tem vontade de reler imediatamente. E, gente, era isso. Esse projeto foi incrível. Quem sabe, né? Eu faço algum outro, em algum outro momento. Foi maravilhoso ler esse livro. E a única coisa que eu posso dizer pra vocês é: leiam Os Miseráveis, vocês não vão se arrepender. É uma experiência única, incrível, maravilhosa. Sem palavras. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.